Olá pessoal, hoje eu vou fazer um brigadeiro de leite ninho e mostrar alguns truques para vocês. Esse leite condensado que eu tô colocando na panela, ele é da marca Italac, tá? Ele é o 6% de gordura. Não apareceu a caixinha aí, porque eu já tinha tirado depois que eu lembrei que bastante gente tem dúvida no leite condensado. Então é essa marca, tá? Procurem sempre leite condensado e nunca mistura láctea, porque não é a mesma coisa. E no mínimo 6% de gordura para poder dar o ponto direitinho, tá? Outra coisa importante para falar para vocês é que sempre a gente vai misturar o pó no leite condensado, tá? E tá o restinho do leite condensado que ficou no outro potinho, tá? É uma caixinha de 395 gramas comum, tá? E aí a gente vai fazer sempre numa panela de fundo grosso. Essa panela aí é da marca Nigro e ela tem 20 centímetros de diâmetro, ela é muito boa para fazer brigadeiro. Eu gosto muito dela. E a espátula sempre de silicone, tá? Procurem uma espátula que seja toda de silicone. Nunca usem aí espátula, aquela que tem o cabinho mais fino ou a linguetinha da espátula, porque ela quebra, tá? Vocês vão acabar perdendo material. Então, vocês vão ver aí que eu tô colocando leite em pó, tá? Então, eu sempre coloco assim, eu coloco na receita uma caixinha de leite condensado e 3 colheres de leite em pó. E a gente vai misturar esse pozinho só no leite condensado, ó. Vocês vão ver que eu vou misturar, porque ele vai dissolver por completo. Se a gente colocar o creme de leite junto aí, vai ficar aquelas pelotinhas. Tem muita gente que diz, por que que o meu brigadeiro fica cheio de pelotinha? É por isso, tá? Esse pozinho, ele é bem fininho. E quando vocês forem fazer o brigadeiro tradicional de chocolate, a mesma coisa, tá? Coloca aí o chocolate junto com leite condensado para misturar bem. Esse é um passo bem importante para que lá no final da tua receita esteja tudo direitinho, ok? Sem pelotinhas, tá? Então, vamos misturando tudo aí bem bonitinho para que fique homogêneo. Mistura bem, vocês estão vendo aí que demora um pouquinho, tá? Mas é porque para ficar tudo bem uniforme, bem homogêneo e a gente não ter problema depois lá no final. Uma outra dica para vocês também é que sempre que a gente for mexer o brigadeiro, né, a gente faça esse movimento que eu tô fazendo aí para espalhar. Vocês vão ver que eu vou fazer ele durante todo o processo. Então, agora sim, a gente vai colocar o creme de leite, eu vou colocar para vocês verem. E eu também vou usar um outro produto aí, mas que vai ser opcional, tá? Então, aí o Itambé, que é o creme de leite que eu uso, ele tem 17% de gordura, tá? Usem um de 20% de preferência. Aqui na minha região, eu usava o CCGL, mas como infelizmente ele passou para 17% de gordura, eu não gostei mais. Eu utilizei, mas achei que ficou muito mole o brigadeiro. Também outra dificuldade que vocês falam muito é que brigadeiro com creme de leite não dá ponto. Ele dá ponto sim, ele demora um pouquinho mais, mas ele dá ponto e o creme de leite vai fazer duas funções, tá? Deixar o teu brigadeiro mais cremoso e deixar o teu brigadeiro menos doce. Isso ajuda bastante. Então, eu uso a caixa toda, como vocês viram aí. Agora, pessoal, eu vou colocar aí, no vídeo vai aparecer, glucose de milho, tá? A glucose de milho, ela tem uma função, duas funções, tá? Ela é um conservante e ela vai fazer com que o teu brigadeiro, ele demore mais tempo para cristalizar, para ficar aquela casquinha. Então, assim, isso é opcional. Se vocês já fazem o brigadeiro e vocês não usam, não tem problema. Ela é grudentinha assim mesmo, ó. Ela gruda bem. Uma forma de desgrudar é molhar um pouquinho o dedo na água e tirar da colher, que dá certo. Ó, ela é bem pegajosa mesmo, mas eu sempre uso uma colher de sopa para cada receita. Então, eu gosto de usar, principalmente quando eu vou deixar a massa uns dias pronta, né? Para quem faz pronta entrega, é muito importante. Se tu for fazer já para entregar para o teu cliente na hora, tudo bem, mas vamos levar em consideração que esse cliente aí às vezes pode demorar para consumir, então é bem legal. Agora eu liguei o fogo, tá? E vou misturar, tá? Tava tudo com fogo desligado, tá? Eu faço brigadeiro no fogo alto, pessoal, do início ao fim, tá? Ele não vai queimar, vocês vão ver aí, mas isso é um teste que vocês vão ter que fazer, tá? Sempre nesse movimento que eu tô mostrando. Limpa bem as beiradas. Eu gosto dessa panela porque ela já é arredondada, então facilita na hora da gente rapar e na volta. Então, assim,
O brigadeiro, tá? Ele precisa cozinhar, pelo menos no primeiro momento, assim, antes dele ferver, em fogo alto. Eu sei que muitos de vocês já vão me dizer que vocês viram que todo mundo recomenda fogo baixo. Só que se a gente fazer um brigadeiro no fogo baixo o tempo inteiro, ele vai demorar muito para dar o ponto e quando finalmente der o ponto, ele vai ficar puxa-puxa. Sabe aquele brigadeiro que gruda no dente? Vai ser esse. Por quê? Porque ele vai levar muito tempo para pegar a consistência. Eu já estou acostumada e para mim funciona o fogo alto o tempo inteiro, tá? Mas se vocês não se sentem seguros, pode começar no fogo alto e quando ele começar a ferver, aí vocês coloquem em fogo médio, nunca embaixo, tá? Uma coisa também bem legal para dizer para vocês nesse momento é que assim, ó, o fogo vai depender. O brigadeiro é um doce muito difícil de fazer porque ele depende de várias coisas, não é uma receita, né? Então, por exemplo, se tu tem um fogão mais antiguinho, que a chama dele é baixa, ou o teu gás tá no finalzinho, já tá aquela chama mais baixinha, procura fazer em fogo alto o tempo todo, tá? Agora, se o teu fogão é mais moderno, a boca é mais agressiva, porque tem fogão que a chama é muito alta, ou quando a gente troca o gás, que o gás tá novo, né, que vem com toda a força, aí diminui um pouco o fogo, tá? Então, agora vocês estão vendo aí que não vai ter mistério, tá? Eu vou ficar mexendo, então eu vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem o tempo todo olhando. E quando começar a borbulhar, eu volto para explicar o ponto para vocês. Ó, pessoal, agora começou a borbulhar. Cuidado nessa hora para vocês não se queimarem, porque pula mesmo, tá? Por isso que é importante a gente sempre ficar mexendo numa velocidade um pouquinho maior agora. E eu continuo no fogo alto, tá? Eu não abaixei o fogo. Mas nesse momento, se tu não te sentir seguro, pode diminuir o fogo, até para evitar uma queimadura aí, porque dói bastante. Muito já me queimei aí, mesmo em fogo baixo. Então, vocês vão ver que a gente vai começar a enxergar o fundo da panela agora. Vocês vão ver que quando eu passo a espátula, a gente já começa a ver o fundo da panela. Isso significa que está quase chegando numa consistência que a gente vai fazer o brigadeiro de enrolar. Nessa parte aí, ele vai começar a borbulhar bastante e daqui a pouco essas bolhas vão diminuindo. Isso quer dizer que está chegando próximo ao ponto de enrolar. Não para de mexer para não empelotar o teu brigadeiro. E como eu falei, se não se sentir seguro, baixa um pouquinho o fogo, não tem problema. Nesse momento ele já não vai mais ficar puxa se tu fizer no fogo mais baixo, porque ele já está quase atingindo o nosso ponto. Eu vou mostrar para vocês direitinho. E aí, gente, tudo é teste, tá? O que funciona para mim pode não funcionar para vocês. Às vezes a gente vê uma receita, a gente segue a risca e dá errado. Então é treino, brigadeiro é treino e é teste. Tenta, se tu chegou aqui, talvez tu já tenha assistido um monte de vídeos de brigadeiro e tu ainda não tenha conseguido atingir o ponto. Quem sabe agora, dessa vez não dá certo. Então, ó, vocês vão perceber que cada vez mais eu consigo ver o fundo da panela. Tá? Isso é muito importante, porque é sinal de que tá dando tudo certo, tá indo bem direitinho. Sempre limpa ali a volta da panela, como eu faço, para não queimar. Isso ajuda a não empelotar e a não queimar o teu creme, tá? É bem importante sempre raspar, mexe um pouquinho no meio, né? E essa espátula, ela é da marca Morta, para quem quer saber. Eu tenho ela pelo menos uns 2 anos, eu comprei uma outra de reserva, mas tá guardada, lacrada, porque essa ela é muito boa, ela aguenta o calor, tá? E a hora da gente raspar, ela é muito boa também. Então, ó, vocês vão vendo que já tá quase no ponto. E eu vou mostrar para vocês uma coisa bem importante, que é quando a gente vira a panela, para ver se o brigadeiro vai tombar, né? Que esse é uma das formas de ver o ponto. Nesse momento aí que eu tô mexendo e falando com vocês, eu já tô percebendo, tá? Que o brigadeiro ele já tá ficando mais firme. Isso a gente vai sentir. A gente tem várias formas de enxergar o ponto, inclusive vendo, tá? Então, quando a gente percebe que a gente vai mexendo, tá vendo que agora o vídeo não tá acelerado, é eu que tô mexendo rapidinho na panela mesmo, porque esse momento é a hora que o brigadeiro engrossa, e aí a gente tem que botar uma velocidade, ó, tá vendo? Não tá no ponto ainda, ó,
tá vendo? Não tá no ponto. Ele tombou pro lado, mas se eu desligar agora ele vai ficar mole. Então é bem importante a gente prestar atenção. Por isso que eu não indico panela antiaderente, tá? Se tu faz antiaderente e dá ponto, ótimo, mas iniciante geralmente tem dificuldade, tá? A panela antiaderente ela é feita para não grudar. Então ela vai desgrudar o teu brigadeiro antes do tempo. Se eu tivesse numa panela antiaderente, a primeira vez que eu virei, já ia tombar todo e a gente ia desligar essa panela. Tá vendo que eu segui mexendo por muito mais tempo, ó. Eu continuo mexendo porque eu tô sentindo que ainda não chegou no ponto, tá? Não é só dar aquela tombadinha, tem que virar mesmo e a gente precisa movimentar esse brigadeiro rapidinho, assim como eu tô fazendo, para que não queime, tá? E nem empelote aí o teu doce. Então, eu sigo mexendo a panela, tá? Ó, ele tá ficando mais grosso, a gente consegue perceber, visualizando assim de cima, que ele vai engrossando cada vez mais, ele vai ficando mais firme, tá? Ó, é a hora que eu começo a sentir, ó, que ele já tá mais desgrudado da panela ainda. Então, segue fazendo o teu movimento, tá? Que aí, ó, tá vendo, ó? Quando a gente empurra com a espátula e ele não volta mais, é porque já deu certo. Então, eu vou fazer isso no fogo desligado para mostrar para vocês também. Ó, tá vendo? Ele já tá desgrudando quase todo. Eu vou tombar a panela de novo daqui a pouco e vocês vão perceber que aí sim vai dar tudo certo. Então, não tenham medo, ó, vocês estão vendo que não tá queimado, tem muita gente que diz que queima. Ó, a hora que eu começo a empurrar ele, é porque eu já tô sentindo firmeza e eu tô percebendo que esse brigadeiro, ó, viu? Ele já tombou mais, mas eu vou seguir mexendo, ó, mais ou menos, tá vendo que eu fiz com a mão? Por quê? Porque ainda não deu. Às vezes, nesse ponto aí é que vocês desligam também e acaba não dando ponto. Até enrola. Nesse ponto, pessoal, ele já enrola. Mas aí, quando a gente joga na forminha, ele começa a desmaiar. Sabe aquele ponto? Tipo, eu enrolei, deu tudo certo, quando eu virei as costas, ele desmaiou. É esse ponto aí. Então, segue misturando mais um pouquinho, tá? A panela tá quente, o fogo continua alto. Ó, tombou, tá vendo? Mistura mais um pouquinho, é assim mesmo, gente, a paciência. Imagina isso num fogo baixo, por isso que eu digo, eu faço no fogo alto e mesmo assim ainda demora bastante tempo. Ó, agora sim, tá vendo que ele já tá indo e ele não tá voltando mais? Ó, ele tombou todo. Agora foi. Agora tá no ponto certinho. Pode enrolar, desliguei o fogo ali. E agora um segredinho, segue movimentando esse brigadeiro para ele dar brilho e qualquer pelotinha que tenha ficado, ele vai desmanchar nesse momento, tá? O fogo tá desligado, vocês viram ali que eu desliguei e eu sigo movimentando ele na panela para que ele esfrie, porque se eu jogar ele agora no prato, ele vai seguir cozinhando. E se eu não mexer, a panela vai seguir borbulhando porque tá quente. Lembra que essa panela tem um fundo grosso, tá? Então ela segue cozinhando. Vocês vê ali que ainda tem umas borbulhinhas, mas o fogo tá desligado. Então, mexe ele bem. Isso vai dar brilho no teu brigadeiro, vai ajudar no brilho. E, ó, agora eu vou fazer um movimento para vocês verem como ele tá certo, que é o tal do ponto Moisés, né? Tu que não sabe, aí todo mundo vê falando ponto Moisés e ninguém sabe o que que é. O ponto Moisés é bom a gente fazer ele com fogo desligado, pra gente ter a certeza. Olha lá, ó. Pronto, esse é o ponto Moisés. Não juntou as duas partes, tá no ponto, ó. Tá certinho, pode ter certeza que teu brigadeiro vai estar firme e vai estar lindo e ele não vai desmaiar mais na forminha. Agora eu vou passar pro prato, ali tem um plástico filme, tá? Quando a gente tem um ponto desses no brigadeiro, a gente pode colocar direto no plástico filme que ele não vai grudar depois na hora de tirar. Ah, Jennifer, mas eu fiz o ponto do meu brigadeiro, coloquei no plástico filme e grudou tudo. É porque tu errou o ponto. Tá? Então, nesse ponto que ele tá aí, pessoal, pode colocar, ó, não tem nenhum queimado na panela, olha ali. Não queimou nada, tá? Tá 100%, tá? Ótimo. Agora eu só vou fechar ali o plástico filme, ó, tira, rapa ali tudo bem direitinho, que leite condensado tá caro, meu povo. Não deixa nada na espátula e é só aproveitar que agora tu vai ter um brigadeiro perfeito. Então, segredos, panela de fundo grosso, espátula de silicone e paciência. Então, pessoal, agora só vou dar uma fechadinha aí no plástico, tá? Vocês vão ver que não tem segredo. Aí tá bem grudento, tá, pessoal? Porque o plástico tá... Hoje tava pegando aí. Mas, ó, só colocar ele direitinho, fecha e pode deixar esfriar em temperatura ambiente, tá? Depois que ele der uma esfriada, que vocês tocarem, que já pode agarrar com a mão, leva um pouquinho para a geladeira e
antes de enrolar, não enrola com ele gelado, tá? Eu gosto de levar ele para a geladeira e depois, antes de enrolar, eu tiro 2 horas antes de enrolar e deixo esse plástico filme suar bastante, para quando a gente passar o leite em pó aí, não ficar melado, tá? Ele não melar. Então, tá aí, pessoal, tá prontinho. Espero ter ajudado vocês e até um próximo vídeo.